Já surge ao longe o novo dia, e esperança e harmonia já haverá justiça e paz, e os homens serão iguais. E a nova aurora ressurgir, convidando a servir. Um só rebanho, um só pastor, no reinado do amor. Um só rebanho, um só pastor, no reinado do amor. Conceição, você quer fazer a prece hoje, querida? Podemos fazer. Deus, nosso Pai, de amor e bondade. Jesus, nosso Mestre querido, espiritualidade amiga da Casa do Divino Espírito Santo, mais uma vez aqui nos encontramos, reunidos, sequiosos da Tua presença, para que possamos realizar mais uma noite de estudo em torno dessa doutrina tão maravilhosa em nossas vidas. Agradecemos, Mestre querido, por mais uma vez aqui estarmos em Tua companhia, em companhia dos amigos espirituais e dos nossos irmãos encarnados, que mesmo distantes, mas estamos conectados, para que possamos juntos estudar e aprender um pouco mais. Que a paz possa envolver a todos nós, que possamos abrir as nossas consciências, os nossos corações, para que esse conhecimento permaneça em nós, não só nesse momento, mas que faça parte de nossa vida, no nosso cotidiano. E assim, Jesus, imensamente agradecido por tudo, por aqui estarmos, e pedindo por aqueles irmãos que não puderam até agora participar, nós pedimos para iniciar os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, boa noite a todos, amigos queridos. Alexandre está chegando, mas eu vou iniciar aqui com vocês, com a ajuda de todo mundo, né? A gente está, hoje é o Livro dos Espíritos, e o tema é a união da alma ao corpo, né? Que a gente vai dar continuidade. Eu vou só passar um pouquinho do que a gente conversou na quarta-feira passada, né? Que foi da questão 344 a 352. E fazer um resumo rapidinho dos temas que a gente tratou, né? A gente estudou sobre o momento da ligação da alma ao corpo, que a gente viu que foi começa lá na concepção e finaliza no nascimento. A gente viu que a partir dessa ligação o espírito não pode substituir, né, o outro espírito, senão isso significaria que a criança não vingaria, que usa esse termo lá no livro. Falamos também se o corpo quando o corpo, né, escolhido pelo espírito morre antes, né, a utilidade disso para o corpo, né, existe a prova para os pais, a prova para o próprio espírito ou para ambos, né? Então isso está relacionado às imperfeições aí da matéria. Não é a única causa, mas frequentemente sim, né? Falamos também sobre o espírito que às vezes sabe, se ele sabe antes de reencarnar que o corpo escolheu, não tem chances de viver. Valéria,
Tranquilo, Valéria. Não tem chance de viver, mas às vezes ele escolhe essa situação porque ele recua da prova, propriamente. Voltei aqui. Falamos também sobre que o espírito, quando ele falha em uma reencarnação, né, ele não vai conseguir imediatamente voltar, né, uma reencarnação tão imediata. A gente sabe que tem uma fila lá na espiritualidade. A gente falou também, tem também a pergunta que pergunta se ele se lamenta por ter escolhido aquele corpo, e aí os espíritos respondem que não, né? Na verdade, o que ele pode, no caso, achar que a carga que ele, né, de prova que ele tem que passar é muito pesada, e aí em algumas situações se dá o suicídio. E as outras duas finais que finaliza aí, que fala sobre o que acontece, né, as faculdades, se ele desenvolve todas as faculdades, né, que ele tem nesse período que ele está dentro na região uterina, né? E aí a espiritualidade também responde que ele na verdade, vai entrando num processo de perturbação e ele vai... isso vai mais ou menos acontecendo, vai terminando essa facilidade que ele tem de desenvolver essas faculdades dele, né? Porque ele acaba que ele vai nascer e vai ter a entender que ele está chegando numa nova vida, né? E também finaliza com a pergunta de que se ele recobre imediatamente essas faculdades quando ele nasce, né? E ele diz que não, que ele não recobre imediatamente. Então, isso foi o que a gente viu na quarta-feira passada. A gente vai continuar com o tema, aí a gente começa hoje na questão 353. Tá? Falando continuando sobre esse tema, e a gente vai falar sobre o tema aborto também. Eu vou começar a leitura, e aí depois, se alguém quiser comentar, a gente vai abrindo para comentário, tá bom? Vamos lá. Então, questão 353. Uma vez que a união do espírito ao corpo só se completa definitivamente depois do nascimento, pode... Deixa eu só ver aqui. Alessandra, eu acho que era o seu Janine que estava ali com a Dona Maria, aí eu tirei o som. Pode continuar. Eu vou repetir aqui. Uma vez que a união do espírito ao corpo só se completa definitivamente depois do nascimento, pode-se considerar o feto como dotado de alma? Né? Aí eu até fui lá, né? Assim, tem sempre a dúvida, espírito e alma. A pergunta 134 do Livro dos Espíritos, né? Ele fala que a alma é o espírito encarnado, né? Então os espíritos respondem o seguinte, ó: o espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, a bem dizer, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha, no entanto, ligado à alma que virá a possuir. Então, assim, o feto, efetivamente, ele não tem essa alma, né? Bem dizer, o feto não tem uma alma, ele está ligado, tem uma ligação, né, através dessa alma, ligado à alma. Alguém tem alguma dúvida ou quer fazer alguma colocação? Vou continuar aqui, então. 354. Como se explica a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que pelo seu nascimento se completam com a vida espiritual. Aí, para entender um pouquinho isso daqui, eu fui lá em um tema que fala sobre Étalas do Espiritismo. E é muito interessante que ela vai colocando a pergunta e ela também fala sobre, ela dá a visão do espírito, a interpretação dessa pergunta pelo espírito de Miramês.
né? Então, ela fala o seguinte, né? A comparação com a vida vegetal, né, que ele fala aqui, significa que ele vive, mas é que ele ainda está no estado vegetativo, né? Com limitações de todas as suas potencialidades, né? O espírito tem todas as suas potencialidades, mas apenas ele não consegue manifestar, né? Por causa dessas limitações que ele está dentro do corpo lá da mãezinha, né? E mesmo quando encarnado, né, na Terra, o que ela fala que nós temos os nossos 5 sentidos, né, quando a gente encarna apenas, né, e que em mundos mais desenvolvidos, que cita aqui, que até em outros planetas, né, existem mais de 10 sentidos. Isso é bem interessante também, né? Então, e aí vai se manifestar de forma mais intensa, né, e mais verdadeira. Isso em outros mundos, assim. Então, o espírito ainda, ele está limitado, né, nessa fase aí na vida uterina. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que ela coloca aqui. Se alguém tiver alguma coisa para falar, pode falar, tá? Foi isso que eu anotei. Alguma dúvida? Podemos continuar? Vamos lá. Questão 355. Haverá, como revela a ciência, crianças que já no seio materno não são viáveis? Com que finalidade isso ocorre? Isso acontece frequentemente. Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito designado a encarnar. Bom, então o que seriam essas crianças que ele fala aqui, né? No seio não são viáveis, né? O que significa isso, né? Que são crianças que não são vitais no seio materno, né? Crianças que o corpo não vai conseguir viver, né? Isso acontece por muitas vezes, né? Porque podem os pais ter a necessidade de passar por essa prova, ou por espírito passar por essa prova, né? Ou ambos passarem por essa prova. E aí, e Deus permite isso não para o sofrimento, né, dos pais ou do espírito, mas para o crescimento de ambos, né? Sempre para o aprimoramento. E aí, Miramês, eu vou ler aqui uns trechinhos da interpretação de Miramês, do espírito de Miramês, nessa resposta. Ele fala o seguinte, ó: esse fenômeno das crianças não vitais pode ocorrer com frequência. De qualquer modo, existe um espírito que fornece elementos para a formação do corpo em gestação. Então, isso vai estar acontecendo, né? Sempre um espírito fornecendo aí, tendo essa ligação aí, nesse caso, né? Nada se perde no universo de Deus. Não, são experiências necessárias à evolução dos espíritos envolvidos. Tudo é aproveitamento como lições, para que o futuro se aproveite melhor, que se possa processar para a beleza da própria vida. Então, é o que a gente falou, é para o aprimoramento de ambos, né? É para a evolução desses espíritos que são envolvidos nessa prova, né? Quando acontece uma situação dessa. Miramês fala ainda o seguinte, ó: é muito difícil o que ele vai colocar aqui agora, né? Mas acontece uma situação também dessa forma. Há crianças que não são vitais, que além de constituírem prova para os pais, né, essas crianças não vitais, além de ser prova para os pais, como em seguida para o próprio espírito que está passando por ali, se encontra, eles são fetos limpeza da vida intrauterina da mãe, que funciona como investimento do mundo espiritual, representando renúncia do que deveria nascer em favor de uma mãe, nome sagrado dentre todos os demais da Terra. Ele dá esse exemplo aqui: em outra encarnação, uma mãe pode ter negligenciado com seu corpo, pode, né, não ter provocado um aborto por várias situações, como a gente viu no livro Renúncia, que aconteceu lá com a mãezinha lá, né, que não cuidava bem do seu corpo e provocava essas situações. Nesse caso, vai acontecer essa situação do feto limpeza, que vem com essa função, né, de fazer essa regeneração para a mãe.
E aí, a outra coisa que Miramês fala, que eu achei muito interessante, né? Ele bota assim, ó, mesmo o corpo não vital merece o nosso maior respeito, pois ele tem uma destinação proveitosa, ou seja, foi permitido por Deus que isso acontecesse, né? E ele coloca ainda uma terceira situação que eu achei muito interessante. O mundo está passando por determinadas provações. E quando ele fala de mundo, ele está salientando com mais interesse a humanidade. E nesses transes em que se dá o nascimento à luz, há muitos povos dormindo, que serão despertados com certa violência, criada por eles mesmos. Há muitas nações que, em verdade, são corpos não vitais, pelo menos por enquanto, no útero da vida, mas lhes será dada vitalidade pelo amor de Deus e pela caridade do Cristo. Ele compara aqui o corpo da mãe, né, a região uterina lá, que está o bebê, a mesma formação da vida, do universo, né, de Deus. Todo o princípio básico de funcionamento seria o mesmo, né? Então, diz que a humanidade ainda está nessa situação também. Eu achei bem interessante. Alguém quer fazer algum comentário? Se quiser, só falar. Não, é só uma coisinha. Que quando você fala aí a humanidade, você sabe exatamente se ele está se referindo à humanidade que está na Terra ou o resto da humanidade que está dispersa pelo universo. Porque eu estava lendo o Evangelho e logo no começo eles colocam que a humanidade não é só a que está aqui na Terra. Ela está em diferentes níveis evolutivos, espalhada por diversos planetas, né? Diversos mundos. Então, isso que eu fiquei em dúvida agora. Se o como é que é o nome dele? Miramês. Miramês. Pelo o Miramês contexto está aqui, falando da humanidade da Terra, né? É essa que está aqui passando por esse momento, ou se é a humanidade universal. Então, pelo contexto aqui, né, porque tem mais coisas escritas, eu só sublinhei alguns parágrafos aqui. Ele cita aqui a Terra, né? Ele fala até que a doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, um dos mais lúcidos discípulos de Jesus, que veio à Terra na sublime missão de reviver o cristianismo, mostra aos homens um celeiro de conhecimentos para que esse homem conheça a verdade, facultando todos os entendimentos de modo a alegrar e a exultar na vida pela vida. Então, como ele está falando do aborto, está falando todo o contexto aqui, né, se faz dizer dos mundos que não estão evoluídos, né, e a Terra está nesse, né? Não sei se existem outros planetas na mesma evolução moral que a nossa, eu desconheço. Não sei se alguém aí sabe responder. Mas aqui, pelo contexto, ele fala da Terra. Não, se alguém quiser complementar. Entendi. Não, pode até, eu acredito que pode até existir outros planetas que estejam no mesmo nível de evolução espiritual da Terra, mas que a gente não conhece, né? Até agora, nada do que eu li indica, assim, fala exatamente, o planeta tal tem no mesmo nível. Não, mas que deve existir, deve. Porque milhares de planetas, infinitos planetas no universo, é muito difícil que não tenha mais uns 100 por aí, ou muito mais, com o mesmo nível da Terra, né? E abaixo e acima, né? Exatamente. E aí, continuamos? Então, vamos lá. 356, né? Haverá natimortos que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos, ou seja, aquele feto que foi expulso, né, morto, né, dentro do útero materno, né, que nasceu morto. Vamos lá, os espíritos respondem. Sim, há os que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada devia cumprir-se nele. É somente em função de seus pais que essas crianças vêm ao mundo. Então, 356. Também anotei mais coisa aqui da 356. Estou que nem estudante de primária, anotando um monte de coisinha, de colinha. Estou eu aqui assim, sabe? Caderninho preenchido.
Mas essa eu anotei aqui no livro, 356, então. Então, assim, esses espíritos, esses fetos, né, pode ser que eles não tenham, jamais tenham tido um espírito destinado, né, com toda aquela preparação que a gente sabe que tem na espiritualidade, de ligação entre o espírito desencarnado e o espírito encarnado. Pode ser que somente por vontade dos pais, aquele desejo, aquele feto esteja sendo desenvolvido, mas que não tem um espírito destinado a esse corpo. E aí, eu também anotei aqui a interpretação do espírito de Miramês. Ele coloca o seguinte, ó: entre os natimortos, alguns efetivamente não têm a destinação de viver, por não haver, desde o princípio da sua gestação no seio da mãe, determinado espírito para a devida reencarnação. Então, ali, por vários motivos, isso realmente, por uma prova dos pais, né? Talvez em outra encarnação tivesse passado por uma situação de aborto, de rejeito de criança, tivessem que passar por isso agora, de viver por esse momento de não ter o filho nascendo, né? Então, vários podem ser as provas nessa situação, né? Deixa eu ver se tem... E aí ele ainda coloca aqui, ó, que há mulheres que apresentam uma gravidez, né, psicológica, com todas as manifestações de gestação, são as ideias que tomam todas as formas, mas a qual faltou o intercâmbio dos elementos vitais do homem e mulher para tal empenho. Também tem, dentre os natimortos, também há, ainda que raramente, experiências dos engenheiros siderais em novos corpos, com determinadas modificações no corpo genético do casal. Esse é o aprimoramento do ser humano. Tudo na vida vem da teoria para depois surgir a prática, tendo, enfim, a conclusão como realidade. Então, pode acontecer até essa situação, né, que ele coloca aqui dos engenheiros siderais, né, testando experiências para novos, talvez mudanças genéticas, né, novas experiências. Existem várias situações que podem acontecer, vários motivos, né? É isso mesmo, turminha? De estudo? Eu acredito que seja até um pouco ajudando a própria evolução, né? Porque para essa evolução do homem, para ele se tornar um ser mais evoluído, o corpo vai precisar estar preparado, o corpo vai precisar estar preparado para uma energia mais sutil. Então, acredito que seja isso também. E eles vão testando até que dê certo. Quando der certo e tiver no momento certo da humanidade chegar a esse ponto, né, de entrarem esses novos espíritos, inclusive esses novos que estão chegando, as crianças cristais, as crianças índigos, já são crianças índicos nem tanto, mas as cristais são aquelas crianças que já têm uma percepção, uma sensibilidade muito maior. São aquelas crianças que desde pequenininho não conseguem comer carne, não comem de jeito nenhum, né? Então, ninguém ensinou. Às vezes, os pais são mega carnívoros e as crianças não comem de jeito nenhum. Já nascem assim. Já nascem assim. Então, acredito que seja isso. Só opiniãozinha. Valéria? Oi. Valéria? Diga. Olha só, eu já li os espíritos falando que existe 200 mil espíritos sendo preparados numa colônia aqui perto da Terra. Eles vão reencarnar, não sei se já tem alguns que depois de 2030 vão reencarnar. Eles estão sendo preparados para ajudar na transformação da Terra. Esses espíritos, eles vêm lá de outra, eles não têm mais nada aqui na Terra para resgatar, eles não são nem da Terra. Eles vêm de um mundo aqui que fala muito aqui, que eu esqueci o nome do que vem aí, eles vêm lá de cima, do lugar que eles vêm. Eles estão sendo preparados porque como eles estão no chão da Terra, eles não têm esse fluido, essas coisas que a Terra tem. E os corpos deles estão sendo preparados,
Ô, Conceição, você lembra do mundo? Você sabe de onde que ele vem? Eu esqueci do lugar. E Alcione, não? Alcione, Alcione. Então, me ajuda, Conceição. Eles estão sendo preparados no novo organismo de adaptação para a Terra, porque não tem nenhuma vinculação com a Terra. Então, eles estão sendo preparados. Inclusive, esses espíritos, o organismo deles, não vão pegar a Covid. Não vão pegar essas doenças que nós aqui da Terra teremos que pegar. Eles vêm sem karma nenhum. Eles não têm nada a ver com a Terra. Eles não vêm com karma nenhum. Eles serão espíritos que virão aqui, vão fazer o trabalho dele, vão nascer em diferentes pontos da Terra, né, Conceição? Diferentes pontos, não é só no Brasil, não. É para elevar a Terra. Eles não têm mais vínculo nenhum. Inclusive, eles nem deverão casar, constituir família. Eles vão nascer para ajudar na evolução da moral. elevação da Terra. Ó, eu li naquele conjunto de livros que tem de Divaldo, Transição Planetária, e outros, são três livros, eu esqueci quais são. Né? Então, eles vêm para ajudar. Então, o que acontece? Eles não vão constituir família. Os casais que vão recebê-lo são casais preparados, que estão sendo preparados para ajudá-lo, e muitos até vão nascer de vitro. Como é que é, Conceição? Concepção in vitro, Concepção in vitro, sabe? Então, eles não têm nada com a Terra, eles só vêm para nos ajudar a elevação moral da Terra. Eles não vão comer carne, naturalmente, que o organismo deles estão sendo preparados, porque eles não têm nada com a Terra. Estão, como você falou, engenheiros siderais aí, esses engenheiros estão arranjando um jeito da formação do organismo dele para ele vir viver aqui na Terra o tempo que ele precisa viver aqui para a nossa evolução. E vocês estavam falando de outra coisa aí, o Valério está perguntando, existe sim planetas semelhantes à Terra. Inclusive, nós não vivemos sempre nessa Terra. Nós já vivemos em outros planetas. Nós estamos vivendo agora aqui pela necessidade evolutiva nossa e também por aqueles irmãos que nós temos que nos reconciliar, que eles estão aqui, o meio e a evolução nossa, que deve ser feita aqui. Que nós também podemos viver em outros planetas semelhantes que tenhamos necessidade. Completa, Conceição, por favor, que você sabe. Outra pessoa, Conceição, eu sei que ela sabe, porque eu sei, eu falo para ela. Valquíria, o pessoal pode completar. Eu li o que você leu. Agora, depois a Alessandra vai me falar, eu já passei para você me dizer o livro de Miramês, por favor. Miramês viveu no Brasil, né? Ele era espanhol, viveu aqui no Brasil, né? Largou a riqueza dele toda para lá e viveu aqui no Brasil. Né? Largou tudo para lá. Tá bom, Então, vou tirar aí de novo minha voz. Gente, eu só queria fazer um adendo aí, que é o seguinte, realmente, no Transição Planetária de Walder, fala de espíritos que vêm de outros mundos para cá, só que a gente tem que lembrar o seguinte, a situação não existe, eles vão vir da mesma forma que as pessoas vêm, pessoas normais aqui, encarnadas, com todas as dificuldades. A grande diferença não é nenhum tipo de nascimento especial, alimentação especial, nada disso. Eles vão viver como nós vivemos. A grande diferença que o livro fala é uma diferença simples, mas que é essencial. Eles não têm nenhum processo de ação e reação como nós temos aqui no planeta Terra. Eles são pessoas que
não tem nenhum tipo de crime relacionado à terra, não tem nada relacionado aqui. É diferente da gente. A gente, quando anda na rua, os espíritos aos quais nós andamos há milênios atrás, reconhecem a gente de longe pelo cheiro. Ah, lá aquele fulano, ele foi na época de Jesus, foi um soldado, ele fez isso comigo, depois na Idade Média é isso. Ou seja, todos nós, como humanidade, estamos todos enrolados, amarrados um com o outro, a verdade é essa. Estamos todos interligados, nós já batemos, matamos, xingamos, amamos, gostamos, deixamos de gostar. Então, nós estamos tão embanhados um com o outro que a gente não consegue sair disso. Quando a gente vai tentar fazer o bem, esses espíritos obsessores começam a rir da gente. Olha lá, eu conheço essa figura, ela está tentando ajudar o pobre, é mentiroso, é um safado mentiroso. Eles falam isso porque eles sabem que a gente já está tanto tempo tentando fazer, diz que vai fazer, daqui a meia hora está no bar tomando cachaça. E esses espíritos é diferente. Eles não têm esse problema que nós, encarnados, temos. Porque eles já vieram de outros mundos, já começa por aí, já não tem um elo de ligação com a gente. Já são de mundos mais evoluídos, já tem uma outra tendência de atitude. Então, quando eles falam, a gente quando fala para os outros, fala de Jesus do bem, todo mundo olha com a gente com aquela cara assim, não confio nesse. Parece como é que o pessoal fala agora? É falso profeta. Esses espíritos são diferentes, porque a gente não tem nenhuma espécie de ligação com eles. Então, quando eles falam como o pessoal chama, né, com uma entonação que dá credibilidade, diferente da gente. A gente não consegue mais ter credibilidade, né? Nós, mesmo trabalhadores, nós sofremos ataques de todos os lados porque a gente não tem credibilidade. A nossa credibilidade, apesar do nosso esforço pessoal, a gente precisa de várias encarnações para alcançar aquele patamar de um espírito, sabe, que respira e fala, eu venci o mundo, como Jesus falou, né? Eu venci o mundo. A gente não tem ainda isso aí. Esses espíritos são diferentes. Então, quando o trabalho deles já é facilitado por causa disso, né? Porque quando eles começam a trabalhar, os espíritos que já não gostam dessa situação ficam meio sem saber o que vão fazer. Com a gente, não. Com a gente, eles têm a nossa ficha corrida à torta direita. Agora, se você lembrar, eu me lembro do livro, mas a gente, esses espíritos vão vir da maneira normal, como todo mundo vem. Tem que lembrar isso, né? Não existe, não existe mágica. As pessoas, não existe transgressão da natureza, né? As pessoas vão nascer, vão se alimentar, vão viver aqui no planeta Terra, como nós vivemos. Essa é a condição do nosso mundo. O nosso mundo, ele infelizmente permite assim. Você tem outras maneiras de até diferenciar, claro que tem, né? Nosso mundo já hoje em dia é até mais avançado. Mas é um ponto, eu acho que é um ponto importante lembrar que não vai existir nenhum ser alado, não. Na realidade, é apenas uma. A gente analisando friamente, eles começam a entender o porquê que esses espíritos vêm, né? Porque eles têm uma capacidade de convencer a humanidade de outra forma. Hoje em dia, a contribuição deles é moral, né? Pois é, hoje, quando você coloca um político lá, você elege um político, todo mundo fica assim, lá, por que esse um? Né? A gente, inconscientemente, todos esses grandes homens que lideram a gente, eles já lideraram em outras épocas. E nós os reconhecemos hoje. E é difícil, a gente reconhece, e é difícil a gente acreditar, né? Acreditar. Uma grande parte de presidentes de centros espíritas que tem uma capacidade de conhecer o evangelho, sei lá, já foram padres e pastores em outras existências. Então, eu conheço gente que às vezes ouvia o presidente de um centro falar e ele não acreditava. Aí você olhava assim, mas por que você não está acreditando? Não, ele não me traz segurança. Isso é porque, em outras existências, esses mesmos homens que tiveram o poder, né, do evangelho na mão, que podia ajudar todo mundo, fizeram um monte de loucuras. Aí hoje você não acredita mais, né? Mesmo que você não consiga perceber nenhum erro atualmente, mesmo que ele continue tentando trabalhar, é difícil. E aí a coisa não anda por causa disso, né? Porque a gente não acredita. A gente
como você não acredita, a coisa não anda. Aí fica aquela coisa marcha lenta, né, meio devagar. Aí precisa vir coronavírus, guerra, miséria, para quê? Para a coisa andar mais rápida. Não precisava disso, né? Se você tivesse bons exemplos e colocasse as pessoas adiante, como nós tivemos Mahatma Gandhi, que depois influenciou tantos outros, inclusive Martin Luther King, né? E tantos outros que influenciaram, ia ser diferente. Se você tivesse várias reencarnações assim, mas hoje você, quando começa um processo de alguma coisa, as forças contrárias são tão grandes que esmagam a pessoa. Esmagam porque a gente não tem experiência e a nossa consciência ocupada, ela vai nos jogando para baixo. Se você não tiver uma força moral muito grande, você não anda para frente. Então, por isso que vem espíritos como Irmã Dulce, que estão além da nossa compreensão e estão também acima dessa confusão toda que a gente vive para poder quebrar esse gelo. E é isso que esses espíritos eles estão vindo. Eles vêm para isso. Porque como eles não têm elo de ligação, é muito mais tranquilo para eles andarem por aqui. É diferente da gente. A gente, quando a gente chega na praça para fazer alguma coisa, já tem alguém que já olha de meio esquisito. Né? Esse alguém já olha esquisito, porque no mundo espiritual também já olha meio esquisito para a gente, porque sabe que a gente não é bem assim, que está aquele negócio meio assim, a gente está tentando, mas não foi ainda, aquele vai que não foi, e aí fica assim. É por isso que esses espíritos estão indo, para dar um adianto. E aí aqueles que são mais ou menos como nós somos, né, como Kardec fala, que não é nem quente nem frio, diante de um exemplo vai adiante. Vai seguindo, vai, aí ganha força, né? Aí a gente que não tem, que às vezes precisa de uma coisa para puxar, com esses espíritos eles puxam a gente, eles vão puxando, né? E esses espíritos, a gente vai ver que não necessariamente eles serão famosos. A maioria deles serão pinçados. A gente tem que lembrar que Jesus fala do sal do mundo, que você coloca pequenas porções de sal para você dar sabor à comida, né? Quem cozinha sabe que você não pode colocar 1 quilo de sal de uma vez só. Você tem que ir colocando, espalhando. Então vai nascer espíritos assim, aqui e ali, pode ser médicos, engenheiros, pode ser faxineiros. São espíritos que vão mostrar para a gente a capacidade do homem, né? Então, a capacidade que o homem pode avançar. Então vai ser um faxineiro que vai, como a gente vê na televisão, o homem achou, vivendo numa favela, na miséria, achou 35 mil reais, sei lá, numa mala, e vai devolver esse dinheiro. Né? E aí você vai ver, puxa vida, ele não tem nada, mora numa favela, e devolveu o dinheiro, pô, então por que eu que tenho a casa, o carro, vou lá e roubar o dinheiro? Então, essas questões que vou mostrar para a gente a situação. Então, esses homens não serão necessariamente famosos. Alguns serão porque é necessário, mas a grande parte vai viver anônimos entre nós, mas que vai dar sabor à vida daquele grupo de pessoas, né? Daquela cidadezinha, daquele lugarzinho, né? Assim como foi os médiuns espíritas, né? Chico, como é que é? Eurípides Massanufo, né? Ivone Pereira, ou seja, nascendo em pequenos lugares e a partir daí foram irradiando para outros, foram atraindo outras pessoas. Então é assim que funciona. Esses grandes não quer dizer que vai nascer no Rio, São Paulo. Eurípides nasceu lá no interiorzão de Minas. Chico, a cidade que ele nasceu, Pedro Leopoldo, até hoje é pequena a cidade, mas eles vão puxando. Pelo exemplo, vão puxando. Né? Aquele homem que é o faxineiro surpreende todo mundo com a sua capacidade de ajudar e vai puxando. Aí você vai ver, poxa, ele é um faxineiro e faz isso. Eu sou engenheiro e não faço nada. E aí você vai comparando e vai observando que tem alguma coisa que está errada com a gente, né? Como é que o homem daquele faz e a gente não faz nada? Aí começa a observar. Obrigada, Elcio. Bom, vamos continuar então aqui, 356A. Um ser dessa natureza, ou seja, um natimorto, né? Pode chegar até o final da gestação, quer dizer, chega até os 9 meses, e tem o nascimento, sim, algumas vezes, né? Mas não vive.
porque ele não tem espírito, né? Como a gente viu nas questões acima. Então, pode chegar sim, mas não vive. E no caso em que há espírito, quando acontece... eu anotei até aqui a questão do capítulo 15, que tem lá no Missionários da Luz, que fala sobre o fracasso. Eles passam um texto, né, uma parte do texto, em que fala que quando essas dificuldades são por questões paternas ou de espíritos obsessores, a espiritualidade começa a trabalhar e consegue até que a gestação que impeça esse aborto de acontecer, né? Eles trabalham a ponto de conseguir ter sucesso em cuidar desse feto para que essa criança nasça. Agora, quando o impulso é da mãe, é materno, a espiritualidade raramente, a não ser que seja da vontade de Deus mesmo que isso aconteça, porque só a proteção de Deus para que essa criança nasça, né? Mas nesse caso aqui não tem um espírito ligado, então a criança nasce morta mesmo, né? Não vive, que fala aqui. 356b. Desse modo, toda criança que sobrevive ao nascimento tem necessariamente um espírito encarnado nela? A espiritualidade responde: que seria da criança sem o espírito? Não seria um ser humano. Então, a criação de Deus, na verdade, se tem uma criança que nasceu um ser humano, vai ter um espírito, né? Não existe o nascimento sem o espírito. 357. Quais são, para o espírito, as consequências do aborto? É uma existência nula e que ele terá de recomeçar. Então, aí tem todo o processo de reencarnação, que a gente sabe que não é fácil, vão ter os resgates para acontecer, né? 358. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tá. E aí, na 357 ainda, tudo vai depender de quem ocasionou, então, isso daí. Se foi, por exemplo, o espírito que abandonou o corpo, né? E aí ele causa aí um aborto natural, né? Um ato voluntário desse espírito de fugir da prova que ele passou, né? E no caso, se foi por questões dos pais, né? Se a mãe provocou, se houve todo um contexto ali também, as reações aí, né? Os resgates também vão ter que acontecer. Bom, 358, 357... Ah, tá. Aí também eu peguei uma anotação aqui, né, pelo espírito de Miramês. Ele fala o seguinte: ó, se o aborto foi provocado, as mãos que deram início a esse crime sofrerão as consequências do ato criminoso. Ele coloca aqui que todos que estão envolvidos nesse processo sofrerão por isso, né? Então ele comenta os médicos, todos que passaram por esse processo vão estar sujeitos à lei de Deus, né? Por outro lado, esse fato busca educar, né? Então, se Deus permitiu que isso acontecesse, né? Existe um processo nisso daí de doutrinação, de ensino, né? Para esses espíritos envolvidos, né? Então, busca educar a que se destinou a nascer, ao espírito, né? E a sofrer a provação de não nascer. Então, é uma provação para o espírito, né? E aí ele cita aqui, né? É o escândalo anunciado do Evangelho, quando Jesus disse que era necessário, mas ai daquele que por motivo das violências sobre a vida, né? Que fosse o causador desse escândalo. 358. O aborto provocado é um crime, seja qual for a época da sua concepção, que fase for, né? Logo no começo da gravidez, no meio ou no final. Então, ele vai colocar aqui, ó. Há crime toda vez que transgrides a lei de Deus. Uma mãe ou qualquer outra pessoa cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Aqui, lá nesse trecho lá que eu peguei da Pétalas do Espiritismo, né? Ela coloca o seguinte, né? Todo ato que a gente venha praticar no bem, né? Porque isso daqui pode acontecer. Ele fala assim, ó, é fato, né? Se houve um ato praticado de se tirar uma vida, pela lei de Deus isso é um crime, né?
Existem várias situações que isso podem até acontecer, né? Pode ter sido a mãe que não quis por vários motivos, né? Não quero ter filho agora, não quero... Ou outras situações mais graves, como a gente sabe que vem acontecendo, né? Questões dos estupros, que aí é uma questão que você precisa dar um amparo psicológico para aquela mulher ou menina que passou por aquela situação. E que situação é essa, né? Lá ela coloca assim, como que você vai tratar uma agressão física e cuidar houve uma agressão psicológica e a gente tem que cuidar, tratar, levar a pessoa pelo menos que ela não aborte, que ela tenha essa criança e que doe então essa criança. E aí ela coloca o seguinte, que se nesse caso não houve a possibilidade, né, que se de todo o feito, todo o amparo dado a essa mulher, essa criança, porque a gente vê que, né, o que aconteceu com uma criança de 10 anos, isso não é possível, né? E nesse caso até por questões físicas mesmo, né, não era possível, a questão mais à frente vai falar, quando existe perigo de risco à mãe. Aí ela fala que todo ato que a gente vai praticar durante a nossa vida, né, em todo bem, que a gente vai pouco a pouco apagando as faltas no passado, né? A gente vai minimizando isso. Que Deus dá essa oportunidade para cada um, né? Aconteceu, foi um fato. Então, se eu passei por essa situação, me deparei com isso, eu não posso agora me martirizar e viver a minha vida na culpa, eu preciso seguir em frente, né? E ele falou assim, todos nós erramos, todos nós temos nossas sombras, temos nossos erros, né? E a gente tenta ao longo da vida, ou na próxima oportunidade que Deus dá de uma reencarnação, da gente reconstruir um ser humano melhor, né? Isso é possível. E a benevolência de Deus é tão grande que Ele também vai dar a oportunidade de você pedir perdão a esse espírito pelo que aconteceu. Então, isso é um fato, né? Essa foi a 358. Se alguém quiser falar, vamos para a 359, então. No caso em que o nascimento da criança puser em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que ainda não exista a sacrificar o que já existe. Então, se existe risco para a vida da mãe, os espíritos respondem muito claramente, né? 360. Será racional que se dispense ao feto a mesma atenção que se concede ao corpo de uma criança que tivesse vivido? Vede em tudo isso a vontade de Deus e sua obra. Não trateis, pois, levianamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas, por vontade do Criador? Isso faz parte de seus desígnios, que ninguém é chamado a julgar. Então, aqui, né, ele fala a mesma atenção que você dá a um feto, você vai dar ao corpo de uma criança. Tudo é criação de Deus, né? Todo o respeito nós devemos a essa criação, né? Então, quando a espiritualidade ela nos diz aqui que devemos tratar não devemos tratar com leviandade, né? Todas as coisas vindas de Deus, mesmo as incompletas, né? Mesmo aquele ser ainda que está em formação, a gente tem todo respeito, né? Todo cuidado, tanto quanto uma obra que já esteja pronta, completa, né? Porque tudo, se ela está ainda naquele estado, se ela veio tá com uma formação, que é aquele feto que está incompleto, que não vai ter vida, né? Que são as situações que o médico, hoje, com a tecnologia, já detecta que existem, né, fetos que ele fala assim, olha, não tem um jeito, né? É um feto que não vai sobreviver. Eles falam bem assim, né? Já dão um diagnóstico. E aqui no livro também fala, tem uma passagem pelo espírito também de Miramês, que fala que a ligação desse feto com a mãe é tão forte que o desejo de uma mãe, e a gente vê casos assim, né, faz com que esse feto possa até vir a viver, né, a sobreviver. Tão forte essa ligação.
que só esse amor maternal consegue alcançar, né? Então, ele fala que tudo merece o respeito, né? E o respeito, a importância que ele fala aqui da gente estudar, da gente conhecer tudo isso que a gente viu, né? Por esse tema, assim, é para que a gente entenda que quem passa por uma situação dessa, de ter, né, de dar à luz, né, de ter um filho que nasceu morto, né, que aí a gente entende que é porque pode ser porque aquele feto não tenha desistido da prova, né, aquele espírito tenha desistido da prova, pode ser porque realmente não tinha espírito ligado não teve espírito ligado ao corpo. Existem várias situações, é uma prova que a mãe tenha que passar. Mas se a gente estuda, se a gente entende a vontade de Deus, né, a gente vai entender que a gente precisava passar por aquilo, né? Então a gente se sente mais amparado quando a gente tem o conhecimento de todos os ensinamentos aqui, né? E até menos, a gente não se sente injustiçado, né? Entende que Deus não pune, e sim está nos dando a oportunidade de nós melhorarmos, né? Progredirmos. E aí a gente lembra aqui que nenhuma folha cai de uma árvore que não seja da vontade de Deus, né? Eu acho que é isso que eu tinha para falar. Era até 360, não sei se alguém quer complementar. Se quiser. É um tema complexo, né? Delicado, existem várias situações, mas eu percebo também que durante o estudo, né, cada caso é um caso, cada situação, e são motivos que a gente desconhece, que só Deus sabe, né, por tudo, né, tanto de situações que estejam, razões que sejam lá da espiritualidade, de outras vidas, que só Deus sabe, né, como as causas presentes também, só cabe a Deus esse julgamento, né, não a nós. Tá bom, meus amigos? Tá ótimo. Para encerrar, quem vai fazer nossa prece? Valquíria pode fazer nossa prece de encerramento? Posso? Com certeza. Já pode? Pode. Já pode fazer? Pode fazer agora? Então, graças a Deus, estamos agradecidos, Pai querido, por esse estudo maravilhoso, desse assunto tão importante da nossa elevação moral, tão importante para o nosso planeta, para a nossa compreensão das situações difíceis que aqui passamos a cada dia. Nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade dessa encarnação, em que temos a oportunidade de conhecer essa doutrina que nos esclarece, que nos conforta, que nos mostra as nossas dificuldades e que devemos aceitá-la, Pai, com todo amor, que são os seus desígnios. Pedimos, Pai querido, por todos os nossos irmãos que aqui não puderam comparecer, por todos os espíritos que estão nesse instante, ouvindo esse estudo, que com certeza muitos dos nossos irmãos desencarnados estão também aproveitando dessas vibrações, desses ensinamentos, e que possam também, Pai, aproveitar e colocar em prática para a elevação moral desses irmãos. Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez por tudo e pedimos a sua proteção, a sua misericórdia, Pai, para nossas dificuldades. Que nós possamos enfrentá-las com fé, com coragem e com resignação, aceitando os seus desígnios, Pai, como os bênçãos que nos dão para a nossa elevação. Fique conosco, Pai, hoje, agora e sempre. Nos dê uma noite de paz, de tranquilidade, de refazimento para o nosso espírito. E que nós possamos, Pai, em cada companheiro, em cada irmão, em cada transeunte que encontrarmos, sentimos como um irmão verdadeiro. Sentimos que cada um estamos no planeta, cumprindo a nossa parte determinada pela sua misericórdia e pelo seu amor. E assim, Pai, nós te pedimos a sua permissão para darmos por encerrado a nossa reunião desta noite. E agradecido mais uma vez, Pai, por toda a vibração, por todo o amor, por tudo que aqui aprendemos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom, gente. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Alessandro, como é que é o nome do livro de Miramês? Na verdade, Lúcia, Lúcia? Oi. Lúcia? Oi. Então, é um site... Oi, é o site que tem, que é o estudo do Livro dos Espíritos. Cada questão aí tem a interpretação do Espírito de Miramês. Eu vou te mandar direitinho.
Tem o livro, mas eu não peguei no livro, não, entendeu? Eu peguei no site mesmo. Uma coleção que tem, acho que é Filosofia Espírita. Acho que são 20 volumes. Ah, tá. Então deve ter sido do livro mesmo. É. Aí no site tem. É. Filosofia Muito bom. Espírita. Ele pega o livro dos Espíritos e vai fazendo uma... Isso. Então é isso mesmo. Uma É interpretação muito bom, porque bacana. pega cada questão e aí vai dando a interpretação. Gostei muito de estudar com ele. Tem uma também sobre a mediunidade dele. Isso aí, vamos estudando. A gente está com propostas já de novos estudos terça-feira, né, Lúcia? Mas depois a gente joga a ideia. Que bom. Aproveitar o tempo, né? Aproveitar, não perder tempo, né? Tchau, gente. Boa noite para vocês. Boa noite a todos. Muito bom, Graças a Deus. Alessandra. Tchau. Boa noite. Boa noite, Elson, Boa noite, Luiz, boa noite. Lúcia, Mônica, Boa Valquíria, Boa noite. Boa noite. Valquíria, Dona Maria, Alessandra. Boa noite, Já falou todo mundo. Santinho. Não, é. Pois é, lua cheia, vou lá ver. Eu fui lá, não tinha saído ainda, vou lá agora. Mas já deve ter saído, Lúcia. A Mas nuvem vai ver, estava vai ver que deve estar cobrindo. linda. A nuvem estava cobrindo. Vou lá. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Durma com Deus, sonhe com os anjos. Que seja.